Já aconteceu com você de ler um capítulo inteiro ou um texto grande só para depois perceber que não reteve nada na cabeça? Bom, meu material principal de estudo são textos. Depois de passar por isso dezenas de vezes, consegui encontrar uma solução que funciona sempre. Então hoje vou te mostrar como nunca mais perder tempo com a releitura, o erro fundamental que está acabando com a sua retenção na leitura e como corrigir, e uma nova e mais fácil estratégia de leitura para extrair o máximo do conhecimento de textos. Mas antes, qual é o principal erro que os leitores cometem e que acaba com a retenção no conhecimento? Bom, isso é meio óbvio, mas as pessoas continuam fazendo, então eu preciso destacar aqui para você. A leitura para estudar é muito diferente da maneira como você lê para se entreter. Não ficou claro? Isso tem a ver com a coisa chamada engajamento mental. Em uma leitura para se entreter, o engajamento mental é baixo. Isso porque durante essa leitura você se deixa levar. Mas uma leitura para estudar, o engajamento precisa ser alto. Isso porque você direciona a atividade. Não perceber isso te faz cair no erro de ler livros educativos como se estivesse lendo para se entreter. Para aprender com o que você está lendo, você precisa tratar a leitura como um momento de estudo. Isso tem tudo a ver com o motivo das métricas de leitura praticamente nunca funcionarem. Métricas como quantidade de páginas por dia ou por horas, ou ainda quantidade de palavras por minuto, são usadas e propagadas através de vários cursos e materiais relacionados à leitura dinâmica. Mas existe um problema com isso. O problema é que na intenção de acelerar a leitura usando esses truques, a pessoa acaba se treinando para perder a capacidade de refletir sobre o que está lendo. E pior, acaba nutrindo a percepção de que textos difíceis ou textos complexos devem ser evitados na busca por conteúdos mais simples de entender. Mas se esse não é o caminho, então o que deve ser feito? Para isso eu quero que você se lembre da sua época de escola. Você estava brincando, curtindo a vida normalmente, até que alguém te lembrou sobre uma prova importante que aconteceria no dia seguinte. Você se desespera e no desespero começa a estudar o máximo dos materiais possíveis. Ler as anotações, perguntas a colegas de classe, ouvir aulas e videoaulas durante o banho, durante o almoço ou janta. Diversas atividades são feitas para se familiarizar e guardar o máximo desse conteúdo, dessas informações na sua cabeça antes do momento da prova. Então, e se eu te falasse que a solução para reter mais informações dos textos que você lê é similar a essa situação? E assim você vai conseguir ler um texto por uma sessão e lembrar desses conhecimentos ao longo de toda a sua vida. E esse estilo de leitura é alinhado com a maneira do cérebro de aprender e memorizar, o que turbina ainda mais os seus aprendizados. Mas como exatamente fazer isso? Bem, você vai conseguir fazer isso usando os 4 passos do método da retenção autodidata. É assim que funciona. Começando pelo primeiro passo, a partir desse momento, sempre que você lê um texto, você não vai fazer a leitura como se estivesse lendo uma ficção. Isso porque assim que seu cérebro perceber, ele vai meio que desligar a sua atenção e reduzir o engajamento mental com a leitura. E é assim que você chega ao final de um bloco de texto sem ter ideia do que acabou de ler. Então o que eu faço no passo 1 é uma leitura acelerada do bloco de texto, prestando atenção nas palavras-chave. Palavras-chave são aquelas que se destacam durante a leitura do conteúdo. Para ficar mais claro, olha só um exemplo. Aqui você tem um texto grande. O jeito errado de fazer isso seria começar aqui e ler até o final. E ao implementar a primeira parte do sistema, o que a gente faria é passar o olho rapidamente ao longo dos parágrafos e conforme a gente vai passando o olho nos parágrafos, algumas palavras se destacam. O objetivo não é aprender ou entender qualquer coisa, é simplesmente pegar as letras ou palavras-chave que parece ser importante, que se destacam para você. Agricultura familiar, pequenas propriedades, colheita de produtos, população, sem ler muita coisa, só o que chama a atenção. Você pode fazer isso a cada capítulo desse daqui, ou você pode fazer pelo texto inteiro. Esse passo funciona porque ele prepara nosso cérebro dando pequenas pistas sobre o que iremos aprender. E assim ele consegue segurar essas palavras, que sim, no momento não carregam muito significado, mas que no futuro a gente vai conseguir agregar esses conhecimentos e expandir eles com os próximos passos. E assim a gente passa para o próximo passo. No passo seguinte, e isso pode te confundir, então é importante você
prestar bastante atenção aqui, você vai passar pelo texto novamente, de forma acelerada, você vai tentar encontrar uma coisa chamada frase âncora. Essas frases entregam pistas sobre o assunto principal de cada bloco de texto. Um treino para você se acostumar a fazer isso é a leitura em voz alta, onde você vai acelerar em partes que parecem secundárias e vai diminuir a velocidade em partes que parecem serem as principais daquele texto. Vou te dar um exemplo para ficar mais fácil. Para usar essa segunda parte da estratégia, o que a gente precisa fazer é passar por cada parágrafo tentando encontrar frases âncoras. Mas diferente da primeira etapa, a gente não está passando sem ler, a gente vai ler de maneira rápida ou de maneira desacelerada conforme a gente for percebendo essas frases âncora. A agricultura familiar é um tipo de agricultura desenvolvida por pequenas propriedades rurais, recebendo esse nome. Aqui, pequenas propriedades rurais parece uma frase âncora. Recebe esse nome, pois é realizado em grupos de famílias, pequenos agricultores, aqui, isso aqui parece uma frase âncora, pequenos agricultores. Tem a ver ali com a agricultura familiar. A colheita dos produtos serve de alimentos para eles serem ainda para o consumo de parte da população. Isso aqui é importante, agricultura familiar e consumo da parte da população. Essa forma de agricultura busca o ritmo com a natureza, respeito ao solo e técnicas sustentáveis. Ok? A agricultura familiar mantém a diversidade de alimentos, preserva conhecimentos, economia local. Economia local parece ser importante. Contribui para a economia local, tem a ver com técnica sustentável, é feito por pequenas famílias, pequenos agricultores. A importância e blá blá blá. Percebe? Você acelera até encontrar a frase-chave e raciocina um pouco, mantém na mente um pouco, reflete um pouco para tentar perceber quais são as frases principais que compõem as ideias desse texto. E assim a gente passa para o próximo passo. E esse é um dos passos mais difíceis de se acostumar a fazer. É algo que seu cérebro precisa experimentar várias vezes. Logo, a prática vai ser super necessária. Mas quando você pegar o jeito desse passo 3, você vai juntar ele com o passo 2 e vai fazer os dois juntos. Eu dividi em mais de um passo para ficar didático todo o processo que a gente segue. Agora, é um erro comum ler um texto de forma linear quando o objetivo é estudar o material. Isso porque a construção da história precisa ser feita pelo estudante e não entregue pelo material. Então, no passo 3, o que você precisa fazer é o seguinte: você precisa construir essa história. Ao longo desse processo de construção, as palavras-chave do primeiro passo e as sentenças principais do segundo passo vão começar a se juntar na sua mente. Comece percebendo as palavras-chave que ancoram o conteúdo em cada bloco de texto e a sua relação com um todo apresentado pelas sentenças principais. Isso também pode confundir, então eu preparei um exemplo para esclarecer. O objetivo da parte 3 é você começar a construir uma história na sua cabeça, é uma preparação para a próxima parte. O que você vai fazer nessa passagem de leitura é usar a autoaula, é você ler em voz alta ou mentalmente, se você não puder fazer em voz alta, e tentar construir o raciocínio ou tentar perceber qual que é o raciocínio que o texto está tentando construir na sua cabeça. Então, a agricultura familiar é um tipo de agricultura desenvolvida por pequenas propriedades, então tem agricultura familiar. Recebe esse nome, pois é realizado por grupo de famílias. A colheita dos produtos serve de alimentos para eles e para o consumo da boa parte da população. Pode a agricultura seguir ritmo da natureza, respeitar o solo, blá blá blá. Então, existe um grupo de família que são pequenas pessoas e elas alimentam boa parte da população. E aí esse grupo é conhecido como agricultura familiar e ela tem uma característica de estar em ritmo com a natureza, respeitar a natureza, ou seja, tem boas práticas de plantação e cultivo, mantém diversidade de alimentos, preserva conhecimentos tradicionais e fortalece as comunidades locais. Além disso, contribui com a economia local, gerando emprego, movimentando o comércio de regiões rurais. A importância da agricultura familiar, por aí vai. Então você, no terceiro passo, vai ter que ser capaz de discernir qual que é a história principal. No caso aqui, a história principal é que existe a agricultura familiar, provavelmente ele vai destacar a diferença da agricultura familiar com outros tipos de agriculturas, e esses pequenos agricultores são caracterizados pela maneira de plantar associada com o ritmo da natureza ou técnicas sustentáveis, e além disso eles promovem o desenvolvimento da agricultura local, ou seja, além de alimentar os moradores
das regiões rurais, eles também promovem o giro da economia. E assim a gente chega no último passo. Aqui as coisas vão começar a se juntar na sua cabeça como fruto da execução dos passos anteriores. E perceba como isso é diferente. Antes o material fornecia o sentido do conteúdo e você seguia. E o seu cérebro ignorava ou precisava ler esse conteúdo várias vezes. Mas agora quem fornece o sentido do conteúdo é o próprio cérebro, através das práticas de leitura que eu apresentei nos passos anteriores. O objetivo é fazer essas informações levantarem, clicarem na sua cabeça, fazerem sentido. Eu estou falando de atiçar momentos eureka. Isso vai acontecer quando a construção mental das ideias fazem sentido com o que veio sendo construído pelos passos anteriores. Você vai ler o texto novamente, tendo em mente as palavras-chave e as frases principais, e o que pode te ajudar a fazer as coisas clicarem é usar fórmulas como essas 3 que eu preparei para você. Primeiro, então X quer dizer Y. Você pode usar isso nos blocos de texto. Segundo, então era isso que ele queria dizer, e aí você faz uma autoaula. Terceiro, então o ponto era XPTO, e aí você fala qual era o ponto que você viu no texto. Não foi entregue para você, você construiu, você chegou no momento eureka. Ao usar esse método de retenção autodidata, você consegue extrair o conhecimento dos textos, aumentando a sua inteligência a médio e longo prazo, porque você vai deliberadamente e intencionalmente construindo as informações na sua cabeça e não aceitando as informações entregues a você. E ao longo desse vídeo eu te mostrei que o que trava ou que destrava a retenção dos conhecimentos durante a leitura é a estratégia de aprendizado utilizada. Mas encontrar boas estratégias de aprendizado e memorização pode demorar muito, principalmente porque é necessário testar as técnicas que você acredita serem funcionais. Isso pode ser bem chato. Então, se você quer o meu sistema de aprendizado completo, já testado, já atualizado, com todas as estratégias que funcionam para mim hoje, é só clicar no link aqui da descrição e conhecer.